Nós não podemos mais ver dinossauros vivos na Terra, é claro. Apenas seus vestígios, como os fósseis ou seus descendentes, parentes, distantes, como as galinhas. Porém, talvez exista alguma sociedade avançada no universo capaz de observar o reinado desses gigantes em nosso planeta. Isso acontece porque a luz viaja a uma velocidade finita. Por isso, quando olhamos para objetos distantes no universo, estamos vislumbrando o momento em que aquela informação foi emitida. Como é preciso considerar o tempo gasto para percorrer essa distância, podemos dizer que estamos literalmente olhando para o passado. Não há como atualizar a luz que sai de um objeto. O momento em que ela foi emitida fica travado, como uma espécie de fotografia, e são essas informações que chegam até nós. A melhor parte é que, quanto mais longe esse objeto está, mais para trás no tempo estamos olhando. Pensando nisso, podemos considerar: será que uma civilização inteligente a milhões de quilômetros poderia apontar um telescópio para a Terra e enxergar os dinossauros passeando por aqui? É isso que nós iremos investigar. A luz viaja muito, muito rápida mesmo. A velocidade exata no vácuo é 299.792.458 metros por segundo, o que equivale a aproximadamente 300 mil quilômetros em apenas um segundo. Para você ter noção, isso significa que a luz pode dar uma volta em nosso planeta em apenas 0,13 segundos. É uma fração ínfima que é imperceptível para nós. Por isso tudo parece ser instantâneo. Esse efeito de vislumbrar o passado só aparece quando consideramos a imensidão do espaço. E mesmo assim é preciso ir longe para ter um resultado significativo. Por exemplo, a Lua é o objeto astronômico mais próximo de nós e está a cerca de 384 mil quilômetros de distância, o que equivale a 1,3 segundos-luz. Isso significa que nós enxergamos a Lua como ela era há um segundo atrás. Já o Sol está a 8 minutos-luz de nós, o que produz um intervalo maior entre a emissão e a chegada da informação na Terra. Sendo assim, se nossa estrela se apagar nesse exato momento, nós só perceberíamos daqui a 8 minutos, o que é meio estranho de se pensar, não é não? Também é interessante considerar o inverso. Se houver vida inteligente em outro ponto da nossa galáxia ou do universo, e se eles forem capazes de observar a Terra, não iriam ver como nós somos agora, mas como o nosso planeta era há centenas, milhares ou até milhões de anos atrás. Nenhum alienígena que está distante de nós saberá como é a vida moderna dos humanos, a não ser que eles venham nos visitar, é claro. Parece que isso já está acontecendo, né? A partir disso, podemos nos perguntar: a que distância uma sociedade extraterrestre precisaria estar para observar os dinossauros andando pela superfície terrestre? Essa pergunta é relativamente fácil de se responder, mas suas implicações são magníficas. Os últimos dinossauros não avianos deixaram de existir quando um asteroide de vários quilômetros colidiu com a Terra, há cerca de 66 milhões de anos. Isso significa que os alienígenas, de nossa suposição, precisariam estar a pelo menos 66 milhões de anos-luz de distância e ter um telescópio incrivelmente avançado para ver esses grandes seres dominando o planeta. Mas vamos examinar melhor o que isso significa e entender o quão grandes essas distâncias realmente são. Lembrando que anos-luz é uma unidade de distância e não de tempo, hein? Pode parecer confuso, por conta da forma como ele soa. Mas basta lembrar que a unidade corresponde ao intervalo que a luz é capaz de percorrer em um ano. Assim, um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros, o que é absurdamente grande. O fato de estarmos falando de milhões de anos-luz já dá uma ideia de quão longe é preciso estar para conseguir observar os dinossauros. Como a capacidade humana de entender grandes números é relativamente limitada, vamos partir da Terra e fazer algumas paradas ao longo do caminho para relativizar essa viagem. Assim será mais fácil assimilar essas distâncias. Começando pela Lua, que, como vimos, é o astro mais próximo de nós. A Lua está a 1,3 segundos-luz de distância. Então, os astronautas que forem para lá verão a Terra com um atraso de apenas um segundo, que é bastante aceitável.
Se considerarmos formas de vida hipotéticas que seriam capazes de viver no Sol, elas nos veriam com cerca de 8 minutos de atraso. Apesar que eu duvido que elas conseguiram enxergar alguma coisa com todo aquele brilho, né? Mas enfim, interessante, mas nada surpreendente até então. Vamos partir para os planetas do Sistema Solar. O mais distante deles, Netuno, está a 4,5 bilhões de quilômetros de nós, o que significa que a luz leva cerca de 250 minutos para percorrer este caminho. Sendo assim, os netunianos que olhassem para a Terra veriam você tomando café da manhã enquanto você já estivesse almoçando, um atraso de aproximadamente 4 horas. Embora Netuno esteja a bilhões de quilômetros daqui, o delay provocado pela distância não passa de algumas horas, o que é bastante incipiente, se considerarmos que nosso objetivo é observar o passado. Por isso não temos outra alternativa. Será preciso sair do Sistema Solar. Se desconsiderarmos o Sol, a estrela mais próxima de nós é a Próxima Centauri, um nome que, convenhamos, não é assim tão criativo. Ela está a 4,16 anos-luz de distância, o que significa que a informação emitida por nós no dia de hoje só chegará lá daqui a 4 anos. Assim, os possíveis habitantes desse sistema, podemos chamá-los de próximos, nos veem como nós éramos há 4 anos. Pense no quanto você já mudou de lá para cá. O que estava acontecendo no mundo em 2020 mesmo? Deixa para lá. Mas ainda preciso ir mais longe. Se considerarmos as estrelas que podem ser vistas a olho nu, uma das mais distantes é Betelgeuse, também conhecida como Alfa Orionis. Trata-se de uma gigante vermelha que está a mais ou menos 642 anos-luz de distância. Agora sim as coisas começam a ficar interessantes. Isso significa que qualquer ser inteligente que vive em um planeta que orbita a Betelgeuse veria a Terra da Era Medieval, por volta do ano 1382. Nessa época, o Brasil ainda não era nem colonizado. O rei Ricardo II comandava a Inglaterra e a Guerra dos 100 Anos estava sendo travada, sem ninguém saber que ela iria durar 100 anos. Mas ainda estamos longe dos dinossauros. Essa daqui é a nossa galáxia, nossa vizinhança, a Via Láctea. Ela tem um diâmetro aproximado de 100 mil anos-luz. Isso significa que qualquer ser inteligente que esteja no lado completamente oposto ao nosso, nos veria como éramos há 100 mil anos, quando os primeiros humanos modernos estavam emergindo. A Terra era bem diferente naquela época, mas não podemos esquecer que os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos. Existem quase 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, que abrigam trilhões de planetas, mas nenhum deles é capaz de ver os dinossauros. Será preciso ir ainda mais longe. Então, nossa próxima parada será em Andrômeda, nossa galáxia vizinha, que está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Finalmente chegamos na casa dos milhões. Naquela época, os humanos modernos não existiam, mas nossos ancestrais, como o Homo habilis, já estavam por aqui. A Terra estava à beira de uma era do gelo e grandes animais como rinocerontes, lanudos, mamutes e leões das cavernas vagavam pelo nosso planeta. Vamos continuar essa jornada? Teremos que passar por várias outras galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas e trilhões de planetas que poderiam, em teoria, abrigar seres que estão nos observando nesse exato momento. Vamos prosseguir até chegar a NGC 3972, uma galáxia que o telescópio espacial Hubble capturou em 2015 e que está entre 65 e 66 milhões de anos-luz de nós. Teoricamente, se houver vida inteligente em um planeta dessa galáxia, cuja tecnologia seja capaz de construir telescópios gigantescos, eles poderiam estar vendo a Terra com os últimos dinossauros vivos, entre eles o exemplar mais famoso, o Tiranossauro Rex. E também é fascinante pensar o contrário. Nós estamos observando eles como eram há mais de 60 milhões de anos. E desde então eles podem ter evoluído ou, assim como os dinossauros, deixado de existir. Mas por mais que essas ideias sejam empolgantes, é preciso fazer algumas ressalvas. Começando pelo fato de que construir um telescópio grande o suficiente para observar a Terra com detalhes suficientes que permitam enxergar os dinossauros andando por sua superfície é teoricamente impossível.
Para isso, seria necessário imprimir uma resolução de cerca de 1 metro, o que demandaria um sensor com dezenas de anos-luz de largura. É só você pensar nos instrumentos que usamos por aqui. Atualmente, os smartphones possuem câmeras muito decentes, capazes de capturar momentos do nosso cotidiano com maestria. Na verdade, alguns deles já podem ser usados para fins profissionais, o que demonstra um grande avanço de engenharia de nossa parte. Mesmo assim, a maioria desses dispositivos ainda tem dificuldade de operar em baixa luminosidade, e o motivo para isso é bem simples. Fotografar ou filmar é, literalmente, capturar a luz. Esse é o verdadeiro desafio. Então é preciso levar em conta que não podemos simplesmente construir lentes cada vez mais poderosas para dar zoom em objetos distantes, já que, em determinado momento, esses equipamentos ficam tão pesados e espessos que a luz é incapaz de atravessá-los. E como vimos, se não há luz, não há informação. Além disso, é preciso considerar que o universo está se expandindo a uma velocidade mais alta que a própria velocidade da luz. Por isso, hoje a galáxia NGC 3972 está a 66 milhões de anos-luz de distância de nós, mas nem sempre foi assim. Na verdade, antes que a luz consiga chegar até lá, o universo terá nos levado para mais longe e por isso essa distância será ainda maior. Complicado, né? Bom, por fim, mesmo desconsiderando essas ressalvas, é preciso ter em mente que essas civilizações nunca seriam capazes de ver todos os dinossauros. Apenas um recorte deles. Nós estabelecemos um teto de 66 milhões de anos, que foi o período exatamente anterior à extinção, mas existiram espécies, como os estegossauro, que viveram entre 150 e 155 milhões de anos atrás, o que significa que eles estiveram mais distantes do Tiranossauro Rex do que nós. Curioso pensar assim, não é não? E aí, gostaram dessa pequena viagem? Eu fico por aqui. Até o próximo.